Viver Melhor de hoje é sobre saúde capilar. Você vai ver que os cabelos não estão relacionados somente às questões estéticas. Os fios podem dizer muito sobre a saúde do corpo e até da mente. Eles denunciam como está o seu estilo de vida. Cabelos quebradiços e crescimento demorado, por exemplo, podem ser sinais de que algo está errado no funcionamento do seu organismo. Ao longo desta edição, vamos falar sobre tudo isso e resgatar aspectos históricos e comportamentais dos cabelos. Dicas, tratamentos, mitos e verdades, a transição capilar, o cabelo e a autoestima, as questões sociais, do estético ao político. Desde a Grécia Antiga, a história retrata que os cabelos sempre tiveram destaque em diferentes culturas. Uma das primeiras representações desse período revela o poder das madeixas, quando os cabelos eram ofertados aos deuses em troca de promessas. Eles se tornaram símbolos de força, poder, riqueza, sedução. Ao longo dos anos, esses conceitos foram desconstruídos, mas o cabelo ainda segue como um símbolo de confiança e autoestima para muitos homens e mulheres. É tido como a moldura do rosto. Cabeluda, descabelada, cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. O cabelo também é um símbolo da identidade negra. Assumir o fio natural pode ser um ato de libertação e autoafirmação. No documentário Meu Cabelo é Resistência, do cineasta, professor e filósofo Gabriel Felipe, jovens negros relatam um longo caminho até descobrirem suas verdadeiras identidades. Quando colegas olhavam para mim e me apelidavam, e só pelo fato de eu ter o cabelo para cima, espetado, e de certa forma aquilo incomodava a eles, incomodava a mim por não agradar a eles, eu achava que eu precisava estar me encaixando. Um amigo meu disse para mim que eu era até bonita, mas esse cabelo, nesse momento que eu comecei a ver que o meu cabelo talvez não era tão aceito, aí eu resolvi fazer o quê? Alisar o cabelo para ele ficar mais bonitinho, mais domado. Eu raspei meu cabelo e fiz parte de um projeto, estou fazendo ainda, de um projeto chamado 100% Natural, em que eu e o meu cabeleireiro, a gente raspou o cabelo completamente para deixar ele crescer completo, de forma natural, sem usar química. Só hidratação, sabe? E de mostrar para as pessoas que é possível você se aceitar com o seu cabelo. A importância do cabelo é refletida em costumes e conquistas, como a liberdade de escolha das mulheres e força e virilidade em homens. E quem nunca ouviu falar do personagem bíblico Sansão, cuja força excepcional vinha dos cabelos? Com tanta simbologia e importância em vários aspectos, a perda de cabelo pode afetar a autoestima e a própria percepção da identidade pessoal. O bancário Marcos, que mora em São Paulo, começou a perder os cabelos bem no topo da cabeça aos 24 anos. Ele já estava até se acostumando com a nova condição, mas com a evolução nas técnicas de implante, resolveu se submeter à primeira cirurgia para o transplante capilar em setembro de 2020. Não foi muito por uma questão de que me incomodava tanto assim já ser careca, eu já tinha aceitado isso, já estava, né? Mas eu percebi que quando eu usava um boné, por exemplo, e não aparecia que eu era careca, eu ficava mais jovem, né? E depois que eu fiz o transplante, todo mundo fala a mesma coisa. Nossa, como você rejuvenesceu, entendeu? Tem gente que dá de 5 a 10 anos a menos. Hoje as pessoas são difíceis dizerem que eu tenho 41 anos. Marcos já passou por 4 procedimentos, mas não se arrepende de nenhum. Faria tudo de novo. É um processo lento, demorado, que você tem que esperar o cabelo cair, crescer novamente, você tem que fazer o tratamento com as injeções, né, com a mesoterapia depois. Então na primeira cirurgia, eu cheguei a fazer 8 sessões de mesoterapia, mais aplicação de vitamina D. O procedimento foi feito com o Dr. Tiago Souza, que é dermatologista e médico especialista em transplante capilar. A técnica utilizada foi a mais moderna, chamada de FUI, uma sigla de uma expressão em inglês que, em português, significa extração de unidades foliculares. Um método que entrega um resultado mais natural e mais eficiente que outras técnicas também utilizadas no mercado.
Existe a técnica chamada FUT, onde é aquela que se retira uma fatia de pele de pavilhão auricular a pavilhão auricular, de orelha a orelha, de modo que os pacientes não gostam muito por conta da cicatriz que fica, né, no pós-operatório. E como a maioria do sexo masculino não tem um cabelo longo, a cicatriz vai ficar visível e, de certa forma, incomoda bastante. E o fator principal é o número de folículos obtidos, que fica muito restrito e hoje é até um número, vamos assim dizer, inaceitável comparado à cirurgia do FUI, que é aquela que a gente extrai folículo por folículo, né, unitário. E o FUI, que é o que retira de um em um, no outro dia a pessoa já pode estar voltando às suas atividades laborativas, e o pós-operatório, né, muito bom, e o número de folículos a gente fica na faixa de 4 a 5 mil. Então, assim, é quase que o triplo, entendeu? Hoje o transplante é do folículo capilar e não do tufo. E as duas técnicas implantam na área calva folículos retirados de uma área doadora mais densa, do próprio paciente, em geral das laterais e da parte de trás da cabeça. Pós-operatório, né, era aquele horror. A pessoa depois não gostava do resultado, voltava no médico para retirar, porque ficava aqueles cabelos igual de boneco, cabelo de cebolinha, assim, né, totalmente inestético. E de uns 2 anos e meio para cá que a técnica ganhou avanço, vamos assim dizer. Não é uma coisa que, tipo assim, você faz e acha que também, bom, acabou, ficou pro resto da vida. Não. Eu tenho um shampoo específico que eu também utilizo, que a clínica me indicou, né? Eu tenho uma loção que eu utilizo também todo dia para auxiliar na manutenção desses bulbos que foram implantados. Então, é todo um processo. Deu uma boa elevada na minha autoestima, entendeu? Se sentir mais jovem, poder paquerar melhor, entendeu? Foi ótimo, nessa questão foi ótimo, sim. Não tem como eu negar, não. E agora, para a gente entender melhor as causas e consequências da calvície, da queda de cabelo e de outros problemas de saúde que podem ser identificados por meio dos cabelos, eu converso ao longo desta edição com a dermatologista a doutora Fernanda Fuji e a tricologista e farmacêutica Úrsula Abelan. Sejam muito bem-vindas, obrigada pela participação de vocês. Vou começar com a doutora Fernanda. Bom, nós vimos agora ao longo da reportagem que o cabelo, a saúde capilar é de uma importância danada, né, para homens e mulheres. E o cabelo, ele carrega ao longo da história essa potência que traz um simbolismo de força, de poder, de autoafirmação. Queria começar com essa questão sociológica também da importância, doutora Fernanda. Olá, Rafaela, é um prazer estar conversando aqui no programa Viver Melhor sobre saúde capilar, que é um assunto da dermatologia que eu estudo bastante e atuo bastante também nessa área. Bom, como você já mesmo citou, o cabelo sempre foi e é hoje em dia, né, esse exemplo de poder, tanto nos pacientes femininos quanto nos pacientes masculinos. Eu acho que não é assim só as mulheres, sabe? Então, a saúde capilar é um assunto que envolve bastante estudo, sabe? Para poder atender todos os pacientes. Doutora Úrsula, seja bem-vinda também ao programa. Pegando o gancho da doutora Fernanda, é um assunto também de interesse dos homens. Nós vimos na reportagem o Marcos, 41 anos, se sentindo super jovem, fez o transplante capilar. Vem crescendo a procura também por homens, né? Sim, Rafaela, a gente percebe nas nossas clínicas de terapia capilar, né? Eu atuo também atendendo pacientes e ministrando cursos aí, o quanto os homens hoje conseguem ter protocolos e ferramentas estéticas que melhoram muito além dos procedimentos cirúrgicos, né? E conseguem aí resgatar esse crescimento capilar. A gente consegue, de forma estética, aí, prolongar a vida desse cabelo, desse folículo ativo por mais tempo, sem que ele perca e fique calvo. Uhum. Doutora Fernanda, eu tenho um dado aqui que mais de 40 milhões de pessoas sofrem com a queda de cabelo em algum grau. Esse é um estudo que foi realizado pela Sociedade Brasileira de Cabelo. Em linhas gerais, por que isso ocorre?
Bom, Rafaela, a principal causa, né, acho que a Úrsula vai concordar comigo também, de queda capilar, tanto em homens quanto em mulheres, é a alopecia androgenética, que o nome já diz, né, androgenética, está ligado à alteração hormonal, né, não se sabe bem ao certo, não é queda hormonal, mas relacionado a hormônios e a genética, né, que isso vem em peso e é bem importante, e vai acometer tanto homens quanto mulheres. Por isso, essa quantidade de pessoas, de pacientes que procuram a gente para tratamento desse tipo de calvície. Quero ouvir agora a tricologista, mesma pergunta, doutora Úrsula, porque isso ocorre e tem uma frequência maior entre homens ou mulheres ou independentemente de gênero? Então, Rafaela, a literatura científica hoje está revendo aí, né, esses formatos de inúmeras quedas capilares. A gente tem nos nossos livros, sei lá, mais de 300 tipos, né, doutora, de quedas. E hoje essa queda também está muito ligada a um item que eu acho que é imprescindível da gente pensar, que é o estresse. Né? O estresse está antecipando a queda, como a doutora falou, a alopecia androgenética que acomete homens e mulheres está antecipando, né? Os homens que era para ficarem calvos aos 35, 40 anos estão hoje aos 17, 18 anos. Meninas que eram para estar perto da menopausa lá, né, mulheres, hoje estão apresentando essas características de perda capilar aos 20 e poucos anos. Então, a gente está antecipando esses sintomas e, claro, a gente acrescenta aí alimentação saudável, um ritmo de vida mais suave que a gente busca e tudo isso, né, que nós chamamos de fatores epigenéticos, estão acentuando mais esses tipos de queda. Então, nós temos aí, doutora Fernanda, também essas questões ligadas ao meio ambiente, né, em que aquele ser humano está inserido, o hábito de vida, a questão do estresse, né? Nos últimos 2 anos, a senhora, doutora Fernanda, recebeu muitos pacientes com essa queixa no consultório? É bem importante você falar isso, né, Rafaela, porque coincide também com o início da pandemia, né, lá em 2020, e a gente sabe que qualquer inflamação dentro do nosso corpo, qualquer processo viral, seja ele pelo Covid, seja ele por um outro tipo de vírus, pode causar, sim, essa queda temporária de fios, que a gente chama de eflúvio. Isso se restabelece, mas isso trouxe muitos pacientes para consulta, né? E foi até um gancho para a gente avaliar outras queixas, né, além da queda capilar, coceira, e também avaliar, né, com exame mais a fundo, se esse paciente realmente tem já uma predisposição a ter uma queda capilar. Então, isso trouxe para a gente os pacientes cada vez mais cedo para o consultório, sabe? Às vezes nem era a queixa dele, só o cabelo, mas a gente acabou avaliando o cabelo e diagnosticando, né, outras causas de queda de cabelo. Falando em diagnóstico, doutora Úrsula, a Covid-19, né, nós vimos aí ao longo dos anos, a gente tem visto que estudos já reconhecem que a Covid, ela afeta sim, ela traz ligação, né, com a queda de cabelo. Tem uma ligação aí direta, nós já vimos isso. Como reverter esse quadro? O vírus, ele fica ali por algum tempo, por alguns meses, depois aquele paciente volta à sua condição normal? Então, a gente ainda não tem na ciência a descrição perfeita, né, do que o vírus causa no folículo piloso. Mas sabemos, como a doutora Fernanda falou, essa inflamação global que acontece no sistema, né, no corpo por inteiro, ele provoca aí danos na papila dérmica, né, ali no folículo piloso, que realmente inibe ou retarda esse crescimento, enfraquecendo esse fio e levando à queda, como ela disse, ao eflúvio telógeno. E sim, a gente consegue reverter aí com medidas hoje, né, que são chamadas de fototerapia, aromaterapia. Próprios cosmecêuticos hoje estão tecnologicamente super evoluídos, né? Nós temos aí formulações incríveis que podem ser, claro, que usadas de forma racional e corretas, podem favorecer o paciente, sim, com certeza, além de medicamentos. E ainda falando sobre futuro, sobre perspectivas, vamos agora ao quadro Avanços. Conheça uma pesquisa que pode ser o fim do sofrimento das pessoas que têm calvície. Uma startup dos Estados Unidos desenvolveu uma técnica que promete fazer o cabelo crescer
Vamos acompanhar. O estudo foi baseado na reprogramação de células humanas que fazem crescer os cabelos. Para provar o feito, a startup divulgou em uma renomada revista de tecnologia a foto de um rato de laboratório com um tufo de cabelo que cresceu após a aplicação do método. Segundo Ernesto Lujan, fundador da empresa, ainda há muito trabalho pela frente até levar o tratamento às pessoas. Contudo, a nova tecnologia tem potencial. Vamos torcer para isso. Doutora Fernanda, doutora Úrsula, bom, nós vimos que esse estudo da startup americana é muito embrionário ainda, mas traz aí perspectivas de futuro, né? O que nós temos que vocês destacam de avanços nessa área, quando a gente fala como um todo, esse grande guarda-chuva de saúde capilar? Doutora Úrsula. Olha, eu como professora acredito que o grande avanço está acontecendo dentro das salas de aula, né? O Brasil hoje é um país que se destaca na tricologia. Hoje nós temos aí as universidades públicas abrindo portas, né, para pesquisadores de várias formações entender mais o funcionamento do folículo, inclusive haste, né, haste capilar, os fios, e também cursos de pós-graduação aí em tricologia, fazendo com que a gente produza mesmo material científico. Eu acredito que daqui uns anos o Brasil vai ser aí um país em destaque para a apresentação, né, desses resultados científicos. E o que a gente tem em mãos hoje, além do transplante capilar, a gente tem aí um desenvolvimento, falo mais pela minha área da cosmetologia, né, cosméticos nanoparticulados que têm uma permeação maior, cosméticos que controlam aí o ambiente de fungos e bactérias, né, que a gente chama da microbiota do couro cabeludo, que causa uma inflamação. Enfim, nós temos ferramentas estéticas evoluindo, né, em conjunto com a ciência. E hoje nós somos um destaque. Doutora Fernanda, agora, o que a senhora destaca ao longo aí da trajetória nessa área também de muito estudo, evolução? Então, Rafaela, até pegando o gancho da Úrsula, acho importante a gente falar da haste capilar, né, que os pacientes vêm também se queixando e até tempos atrás a gente examinava mesmo na tricoscopia ou mesmo só no tato, e hoje a gente tem um aparelho que consegue medir essa perda proteica da haste capilar. A gente sabe que a gente pinta o cabelo, a gente faz várias intervenções aí durante os anos no nosso cabelo e a gente não tinha uma ferramenta fácil de medir essa perda, né, da saúde da haste capilar. E hoje a gente tem como tratar. Acho que isso é bem importante, isso é um dos avanços aí da área da saúde capilar. Eu vou pedir licença para vocês agora, a gente vai para o intervalo rapidinho e já volta a conversar, viu? Viver Melhor faz uma breve pausa. Daqui a pouco a gente vai conhecer um projeto desenvolvido por um hospital de Brasília que resgata a autoestima de homens e mulheres que estão em tratamento contra diversas doenças e perdem os cabelos. O trabalho é voluntário, alivia a dor e dá força para essas pessoas. É já já. Viver Melhor está de volta e hoje é sobre saúde capilar. Conheça agora um projeto que funciona dentro de um hospital público de Brasília, no hospital de base, e que eleva o astral de quem perde os cabelos. Acompanhe a história de pessoas que, no meio da dor, em pleno tratamento de doenças variadas, se reencontraram após resgatarem a autoestima. Cibele, Fátima e Dona Francisca. Essas mulheres carregam uma dor em comum. As três sofreram na pele com a calvície e sua principal consequência, a baixa autoestima. Cibele tem 45 anos e há 3 meses recebeu uma notícia que mudou para sempre a sua vida, o aparecimento de linfomas pelo corpo. Ela está há 3 meses em tratamento e foi durante a 2ª sessão de quimioterapia que seus cabelos começaram a cair. Foi muito impactante, né? Mas o apoio que eu recebi da Rede Feminina no mesmo dia, me trouxeram para cá, rasparam a minha cabeça, me deram apoio, me acolheram, me abraçaram e me deram
a peruca, onde eu não tive nem tempo para me entristecer. Já a Maria de Fátima, de 48 anos, teve um câncer de mama em 2018 e, na época, também perdeu todo o cabelo. Quando ele começou a cair, na quinta químio, no banho, bateu o desespero, a ficha caiu que realmente eu iria passar por isso, né? E aí, nessa mesma semana, eu vi na rede, o cabelo começou a cair, os tufos, assim, ficar várias falhas na cabeça, né? E aí, foi preciso passar a máquina, né? E já aceitar que eu iria ficar careca, né? Já Dona Francisca, de 70 anos, não trata um câncer. A queda dos cabelos está ligada ao uso de medicamentos por conta de problemas no coração. Ela está internada há 9 meses à espera de uma delicada cirurgia e resume como se sentia sem os cabelos. Eu estava arrasada. Outro ponto em comum dessas 3 guerreiras foi encontrar a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília, em especial o Salão Rosa Solidário. E foi neste lugar que elas ganharam um pouquinho de esperança para seguirem em frente. Estou muito bem agora, alegre. A minha autoestima está lá em cima. E é de verdade. É um salão de beleza bem diferente, o único onde clientes não pagam 1 centavo para cortar os cabelos. É também o único a funcionar dentro de uma unidade pública de saúde, o Hospital de Base de Brasília. O local é mantido por voluntários e tem como principal objetivo levantar a autoestima principalmente de mulheres que estão em tratamento no hospital e que sofrem com a queda capilar. O espaço oferece corte, barbearia, penteado, serviços de manicure e peruca grátis. Foi justamente neste lugar que as 3 deram um novo sentido à vida. Dona Francisca, por exemplo, tímida, de poucas palavras, conta que vai passar o seu próximo aniversário no hospital, mas a data será comemorada com um gostinho especial. Sou muito vaidosa. Eu estava pensando até que ia passar aniversário com a cabeça pelada. Digo, eu não vou sair nem da porta. Por poder tirar foto, não ficou grande do tamanho que era não, mas está maravilhoso. A confecção das perucas é feita no próprio salão e os cabelos são doados por voluntários durante todo o ano. O trabalho não parou nem durante a pandemia e devolveu o sorriso a muitos pacientes. A peruca, ela ajuda muito para você melhorar a sua autoestima, para você se sentir mais bonita e seguir o tratamento, né? Você se sentir novamente viva. A peruca faz toda a diferença na nossa vida. A Marina, que é gerente administrativa do Hospital de Base, chama atenção sobre a importância da iniciativa e a receptividade dos pacientes. Esse retorno emocional, ele é imensurável, né? Então a gente vê no olhar, a gente vê na melhoria da autoestima, no sorriso que é resgatado no rosto desse paciente. Maura é uma das figuras fundamentais do projeto. Ela chegou à Rede Solidária por conta do câncer de seus pais. Como acompanhante, foi acolhida pelos voluntários do local e, após perder os 2 para a doença, se voluntariou e se tornou coordenadora do Salão Rosa. É responsável, junto com outras profissionais, pelos cortes, penteados e colocação das perucas. Ela tem 25 anos de profissão, mas garante que este é o trabalho mais gratificante da sua vida. Esse trabalho é muito gratificante, é a gratidão deles, porque eles estão presos aqui dentro, eles não podem sair, nem podem entrar profissional para fazer nada. Então, assim, eles são muito gratos. Ontem eu estava cortando o cabelo de um rapaz e ele ficou quietinho, eu pensei que ele estava passando mal. Aí ele, não, eu estou orando por vocês. A importância do uso da peruca não reflete só na autoestima, mas também no próprio tratamento e no dia a dia de quem usa. Esse salão, ele trata de quê? Ele trata tanto do paciente internado, né, melhorando, a gente sabe que ele fica careca, que ele perde às vezes muito rápido ao longo do tempo, ele perde o cabelo nesse paciente, seja mulher como homem, e aqui a gente trata dessa melhoria de autoestima. Essa questão do salão, ele ajuda muito, porque a profissional tranquiliza mais a paciente, né? Ajuda nesse processo de escolher também uma peruca, de fazer os ajustes, de fazer uma trancinha, de fazer um penteado. Então, isso assim é totalmente diferencial na vida da paciente. Por trás de cada peruca doada, vai junto uma gotinha de esperança para quem precisa seguir em frente. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. Nem sempre o câncer é um percalço
difícil de se enfrentar. Cai cabelo? Cai. Mas olha que coisa linda. É assim, uma coisa gratificante para nós como pacientes, que não temos esperança nenhuma. Nós dormimos e não sabemos se vamos acordar. E é isso. Pensamento positivo, a esperança renovada e a autoestima engrandecida. De volta agora aqui no estúdio com as minhas convidadas, a dermatologista a doutora Fernanda Fuji e a tricologista e farmacêutica a doutora Úrsula Abelan. Bom, quero voltar agora com a doutora Úrsula. O que a senhora avalia sobre a importância desse tipo de projeto, né? Nós mostramos uma iniciativa aqui de Brasília, mas sabemos que projetos, trabalhos assim são realizados em todo o país e fazem toda a diferença para essas pessoas, né? Ah, sem dúvida, Rafaela. Essas pessoas, elas precisam realmente desse cuidado, desse atendimento e há técnicas, né, que nós podemos utilizar para melhorar e para que eles mesmos entendam, né, que logo depois desse tratamento, esses cabelos podem ser resgatados, serão resgatados, vão ter crescimentos, né, mas alguns incômodos aí podem acontecer. E a estética aí, né, com várias ferramentas, pode realmente aliviar. Eu acho que é um trabalho, assim, de um valor inestimável. Uhum. Doutora Fernanda, quero ouvir a senhora um pouquinho também sobre essa importância do resgate da autoestima. Nós mostramos pacientes que estão em tratamento contra o câncer e outras doenças, porque não só o câncer, mas outros medicamentos e outras doenças também provocam a queda, né, doutora Fernanda? Sim, e como já foi explicado, eu acho importante essa autoestima mesmo da gente devolver para o paciente, né? Num momento tão frágil, num momento que ele está mais vulnerável, a gente poder dar esse tipo de apoio. E eu trabalho também dentro de um hospital público aqui na minha cidade, em Curitiba, aí a gente vê tanta história, até de crianças, assim, sabe? Que corta o cabelo e doa o cabelo para a confecção de próteses, né? Para destinar a esses pacientes, tanto em pacientes pediátricos quanto em pacientes adultos. Então, é bem importante essa ação mesmo. Eu quero perguntar à senhora, doutora Úrsula, sobre os impactos da quimioterapia, da radioterapia na queda de cabelo. É de fato inevitável ou em alguns pacientes a queda pode ser mais acentuada, depende do tratamento, cada caso é um caso? Realmente, cada caso é um caso, né? Os organismos respondem de forma diferente ao uso de fármacos aí, quimioterápicos, por exemplo, né? A quimioterapia, ela existe várias classificações, né, e vários fármacos utilizados, e na sua grande maioria leva, assim, a queda. Eu vivi alguns casos particularmente ao meu lado, e além da queda, o paciente pode sentir dores, né? O couro cabeludo ele fica mais sensibilizado, ele pode ter vermelhidão em algumas regiões do couro cabeludo, ele pode ter um certo inchaço, desconforto ao dormir. Então, esse paciente, ele requer um cuidado diferente. E aí você vai ver outros pacientes que passam por algumas sessões de quimioterapia e não sentem absolutamente nada, né? O cabelo fica ali aderido e nem sentem dores, né? E já na radioterapia, esses sintomas são muito raros, né? Eu não sei aí te afirmar se realmente em 100% não acontece, mas é muito raro a perda capilar nas sessões de radioterapia. Mas a gente consegue acompanhar esses pacientes de forma diferenciada. Doutora Fernanda, anabolizantes e saúde capilar são assuntos que não combinam definitivamente? Não combinam. Eu acho importante salientar que isso vem da história do paciente, né? É importante, na consulta, sempre perguntar sobre o uso crônico das medicações, se começou alguma medicação nova,
ou se parou recentemente alguma outra medicação. E esse uso dos anabolizantes, às vezes até o paciente nem relata, fala, mas era só um gel que eu passava, que eu aplicava à noite, mas isso já faz diferença sim e pode causar afinamento do fio, pode causar essa queda temporária de cabelo. Então, a gente sempre tem que investigar esse uso de anabolizante e a saúde capilar. Doutora Úrsula, a menopausa e a gestação, né? São períodos onde a mulher ali está com hormônios em ebulição e isso provoca também esse período a queda de cabelo e é temporária? Sim, podem provocar e é uma coisa interessante, né? A gente está observando agora muito mais reclamação de queda capilar pós-parto que não tinha há alguns anos atrás, parece que isso se intensificou, né? Uhum. E há como cuidar dessa gestante num pré-parto aí, sabemos que as mulheres que estão num período de gestação aí requer um cuidado, não é qualquer ferramenta ou qualquer produto que podem ser utilizados nelas, mas há como a gente diminuir essa ansiedade, esse estresse e que vai acentuar aí na futura queda capilar logo no nascimento do bebê. E o que você disse aí, a menopausa é um período extremamente delicado, né? Há uma variação hormonal com inúmeros sintomas aí e com certeza inclusive existem quedas cicatriciais associadas à menopausa, né? E essas quedas cicatriciais, como a gente diz, são quedas onde a gente não recupera mais o crescimento capilar. Então, quanto mais cedo o paciente procurar os profissionais, os tricologistas, os dermatologistas, para avaliar esse cuidado, principalmente se já tiver acometimento familiar, o resgate e o tratamento é muito mais fácil e a gente consegue um alívio aí nessas quedas cicatriciais, com certeza. Doutora Fernanda, o que é considerado normal, em linhas gerais, assim, de queda de cabelo? Quando procurar um médico ou ver ali que passou do razoável? Lógico, né? A gente percebe mais a queda quando a gente toma banho ou quando penteia os cabelos. E o normal tem, sim, já um número, sabe? De 100 a 150 fios dia. Nunca é orientado para esse paciente contar. Mas as pessoas já notam, nossa, tá caindo mais, eu já passo um chumaço maior durante o banho do meu cabelo. E às vezes a gente pede para fotografar. Eu peço até no consultório para me trazer fotos de quanto que caiu durante naquele dia que ele tomou banho, ou naquele dia que escovou o cabelo, só para a gente ter uma noção. Mas o paciente mesmo conta, não, doutora, isso aqui tá normal, caía assim, não era nessa quantidade. E outra forma de quantificar também a queda nos pacientes que têm cabelos mais longos, no rabo de cavalo. Antes eu dava 2 voltas e o elástico prendia meu cabelo, agora eu dou 3, então o meu rabo está mais fino. Então, também é uma forma de quantificar essa queda de cabelo. Doutora Úrsula, a gente sabe que hoje nós falamos um pouquinho sobre avanços, né? Os produtos químicos, os procedimentos, também tem tanta coisa, né? Tanta escova. Antigamente era só a progressiva, hoje tem nomes variados, eu nem me lembro aqui de todos. Mas o excesso de produtos químicos também pode ser perigoso, né? Com certeza. A gente consegue fazer aí muitas alterações, né? A descoloração, sem dúvida nenhuma, é o processo químico que mais fragiliza os fios, né? Como a própria doutora Fernanda já citou, né? A quantificação proteica da fibra, porque quando a gente lança a mão da água oxigenada, né? Dos ativos descolorantes, eles oxidam o pigmento natural, que é a melanina, ele clareia o cabelo, mas também oxida as proteínas. Então, isso gera porosidade, rompimento, fragilidade, perde o brilho, o cabelo embaraça mais. E aliado a isso, a gente tem esses alisamentos ácidos, né, que infelizmente ainda no nosso país é muito difundido e sabemos que esses alisamentos ácidos promovem aí um dano na cutícula da haste, mas também traz aí danos pelo vapor, né, são substâncias voláteis que causam uma inflamação terrível no couro cabeludo, agravando aí dermatites e queda.
Enfim, a gente precisa estudar um pouquinho mais sobre esses produtos para que a gente não cometa, né, erro de indicação. Eu gostaria de salientar que nós temos uma resolução, né, homologada pela Anvisa, que é o órgão que fiscaliza os alisantes capilares e os cacheadores, aí, que é RDC 409, que indica ali quais são os alisantes permitidos no Brasil. E nós tivemos um avanço na nossa resolução cosmética, proibindo aí qualquer ação de escovas ácidas no nosso país. Então, desde 2020, esses alisamentos ácidos estão proibidos, né, no nosso país. Isso é um ganho, né, para a saúde capilar. Doutora Fernanda, a gente sabe que na prática, infelizmente, apesar da resolução da Anvisa e dos órgãos, né, fiscalizadores, os procedimentos ainda ocorrem de forma clandestina. E eu queria que a senhora explicasse para a gente quais são os riscos do uso do formol, por exemplo, que é um tipo de uma composição que eles colocam no alisante ali, tem tantas outras substâncias, né? O que isso pode acontecer no cabelo, no corpo, no organismo da pessoa? Então, Rafaela, o formol como a Úrsula já comentou, foi proscrito, né? Então, isso é ilegal a gente ter ainda esses produtos como alisantes. E a gente já sabe que o formol, além de agir na haste do fio, ele também vai agir na forma sistêmica, porque é um produto volátil, então a gente acaba inalando esse produto. Tanto assim na saúde do fio, mas na saúde do couro cabeludo, né? Ele pode causar várias dermatites, pode causar inflamação, pode causar dermatite de contato, que é muito comum também nas pacientes ou nos pacientes que acabam alisando. E só lembrar que o formol, ele fica no couro cabeludo e fica no fio. Então, não é um produto que você passa e depois de meses ele sai do fio. Não, ele fica e é um produto permanente. Então, eu acho que esse dano que gera é um dano permanente no fio do cabelo. E também na saúde do paciente, né? Que submete a isso. Tá certo, eu vou pedir licença mais uma vez, vamos para o intervalo rapidinho e já voltamos a conversar. Você fique com a gente porque daqui a pouco tem mitos e verdades em torno da saúde capilar. Será que aquele shampoo de cavalos para animais no cabelo humano faz crescer e água quente causa mesmo queda de cabelo? Respostas para essas e outras questões a seguir, voltamos já. Viver Melhor está de volta e hoje é sobre a saúde dos cabelos. Quando a gente fala de saúde capilar, não faltam sugestões milagrosas e notícias falsas sobre procedimentos duvidosos, o que ajuda a aumentar os problemas, as dúvidas e a ansiedade de homens e mulheres. Por isso é sempre importante informar e esclarecer. E vamos agora ao nosso quadro Mitos e Verdades, de volta com as minhas convidadas desta edição, a dermatologista a doutora Fernanda Fuji e a tricologista e farmacêutica Úrsula Abelan. Vamos agora desvendar o que é mito e o que procede em torno da saúde dos cabelos, o que pode e o que não pode. Doutora Úrsula, dormir com o cabelo molhado causa fungos ali ao couro cabeludo, pode estragar o cabelo? Mito ou verdade? Realmente não é nada aconselhável dormir com os cabelos molhados, né? Os fungos, eles já habitam o nosso couro cabeludo naturalmente, assim como habita o corpo todo. Mas, claro, né, a nossa temperatura quentinha, aumentando aí a concentração de água, tendo um ambiente úmido, pode haver uma proliferação maior. E se esse paciente tem dermatite seborreica ou caspa fúngica, a gente pode ter um aumento desses sintomas, né? Então, não é aconselhável que se durma com os cabelos molhados. Doutora Fernanda, excesso de cabelo branco, ele pode ser provocado pelo excesso de preocupação, estresse do dia a dia? Tem alguma relação? Olha, não vou ficar no meio termo, mas vou dizer que sim, verdade. Porque tem uma condição que gera cabelo branco, sabe? Mas é muito rara. E por isso desse ditado, né? Muito estresse, muita preocupação, envelhece os fios. Mas a gente sempre procura orientar um paciente que tenha, né, uma boa saúde mental também, uma tranquilidade, igual a Úrsula estava falando durante todo o programa, fazer uma terapia capilar para dar uma amenizada, mas isso pode sim ter relação com um surgimento precoce de fios brancos.
Doutora Úrsula, alguns anos atrás ganhou força aqui no Brasil o uso de shampoo de cavalos, né? Shampoo para animais que misturava ali no shampoo para humanos e fazia o cabelo crescer. Isso é mito ou tem um fundo de verdade? Infelizmente, né, o uso de produtos veterinários não é nada indicado, né, para o uso humano. E alguns shampoos aí tinham alta concentração de vitamina A. E a vitamina A favorece o crescimento capilar, o embelezamento, mas ela é absorvida pelo couro cabeludo e a gente pode gerar uma hipervitaminose, né, um acúmulo dessa vitamina A no fígado e causar aí problemas, por exemplo, de visão, né, problemas de pele. Então, claro, não é nada aconselhável. Nós temos produtos maravilhosos, né, na cosmetologia nacional, nos produtos importados. A gente não precisa recorrer a esse procedimento ou uso de produtos veterinários. Causa danos, assim, né? Doutora Fernanda, podemos recorrer também ali à culinária, nos cabelos, fazer essa parceria, pode dar certo? Vinagre, por exemplo, para as loiras, ajuda ali a reverter um estrago no cabelo das loiras, o vinagre. Isso é mito ou é verdade, doutora Fernanda? É mito. Na verdade, lógico, a alimentação saudável, uma alimentação bem balanceada em proteínas, carboidratos e gorduras boas, isso faz sim fortalecer o fio do cabelo e fortalecer esse crescimento um pouco mais acelerado. Eu acho que nas loiras o que às vezes pode acontecer e que às vezes dá certo os produtos, né, essas receitas caseiras, é quando elas se expõem à piscina, né, que acaba ficando com esse fio que está bem claro, ficando verde. Então, sim, dá para fazer receitas caseiras para dar uma melhorada, tirar a cor, né, tirar o verde e voltar para o loiro normal que a paciente tem. Mas atenção, receita caseira só com indicação também das profissionais, né? Com certeza. Doutora Úrsula, cortar o cabelo, faz o cabelo crescer, ajuda no crescimento? Mito ou verdade? Mito, né? O cabelo tem o crescimento no seu folículo, né? Que é na origem aí do couro cabeludo. Então, é por isso a gente preza para cuidar do couro cabeludo, para que esse cabelo cresça aí com saúde, brilho, né, com todas as suas características de beleza. Então, cortar o cabelo, ele realmente não faz o cabelo crescer mais, mas tem um detalhe importante, Rafaela, que dependendo da queda capilar, né, a paciente relata essa redução de volume. Alguns tipos de corte favorecem o volume. Então, dá uma sensação, né, na hora que a gente avalia, a própria paciente se sente mais cabeluda, se sente com um pouquinho maior de volume. Então, o corte ideal favorece esse visual e nos transfere aí uma imagem de mais cabelo. Doutora Fernanda, cortar o cabelo na lua cheia faz o cabelo ser mais volumoso? A lua tem alguma ligação também, não? Mito, não tem ligação. Mas são crendices, a gente também, eu nunca vou falar para o meu paciente não cortar ou cortar nessa lua, e se vai da crença dele, tudo bem. A gente libera, não tem problema. Mal não faz, né? Mal não faz. Doutora Úrsula, vamos lá. Em relação à troca de shampoo, existe isso mesmo? O cabelo vai acostumando, é bom você trocar de shampoo de vez em quando? É mito ou é verdade? É verdade. E tem motivos, né? Os shampoos hoje são formulações, eu falo mais dos cosméticos ligados à terapia capilar. Eles são bem mais, eles são formulados, né, com componentes mais tecnológicos. Então, hoje a gente fala, não é mais um shampoozinho. Um shampoo de terapia capilar, ele muda a estrutura do couro cabeludo, ele melhora. E aí o que acontece? Você vai repondo o que aquele paciente queixava e com o tempo a gente consegue equalizar aquela queixa, aquele sintoma e realmente você vai modificando as formulações para cada época do tratamento, né? Então, a gente fala que o cabelo acostumou com o condicionador ou com o shampoo, mas é porque foi suprida aquela necessidade principal. E aí você vai mudando de ativo e melhorando o aspecto tanto do couro quanto da haste. Doutora Fernanda, veganismo causa queda de cabelo, danifica os fios?
Na verdade, é mais pelo estilo de vida, né, Rafaela? Porque como eles consomem menos proteínas, então por isso que a gente, na consulta, nesses pacientes que relatam muito tempo sem ingestão da carne vermelha, que a gente sabe que é rica em proteínas, que fazem também, né, essa saúde capilar, a gente pede solicitação de exames laboratoriais mesmo para dosar essas vitaminas. E estando baixos, a gente vai repor. E o crescimento dos fios, ele permanece normal nesses pacientes. Bom, e falando em receitas, alimentação, vamos agora mostrar a influência da alimentação na saúde dos cabelos. Existe uma ligação direta, sim. É por isso que, segundo especialistas, muitas pessoas investem em cosméticos, mas ainda assim não conseguem ter um cabelo saudável. Vamos acompanhar a reportagem. Mais de 80% do cabelo é formado por uma proteína chamada de queratina. Portanto, uma alimentação pobre em proteínas pode dificultar o crescimento do cabelo. Para garantir madeixas saudáveis, o recomendado é o consumo de carnes magras, leite, grãos, cereais, ovos e feijão. Outro importante nutriente é o zinco, que ajuda no crescimento dos fios. E sua deficiência pode fazer com que os cabelos fiquem finos, quebradiços e sem brilho. Sementes, amendoim e castanhas, por exemplo, podem ajudar na manutenção do cabelo. A alimentação ela tem um papel muito importante na saúde do corpo, consequentemente na saúde capilar. E é preciso ter um alimento equilibrado, nutricionalmente equilibrado, com as vitaminas e minerais. Os alimentos ricos em proteína, tanto a proteína animal como vegetal, contribui sim para a saúde do cabelo. Além da proteína, são compostos por vitaminas e minerais, vitamina do complexo B, a vitamina D, né, a vitamina A, a vitamina C e também os minerais como o ferro, o selênio, o silício, o zinco, que é muito importante também para a saúde do cabelo. Então, é um conjunto de nutrientes que vai promover a saúde, né, a manutenção, a saúde do cabelo ou o tratamento. A nutricionista garante que é possível manter a integridade da saúde capilar com a alimentação equilibrada, mas chama atenção para os exames complementares e doenças que podem comprometer as madeixas bem tratadas. Então, é preciso, no momento da consulta, que a gente faça uma anamnese, uma avaliação nutricional criteriosa com esse paciente, né, e associado a exames laboratoriais, onde a gente pede normalmente o perfil das vitaminas e minerais, que é o perfil do ferro, o perfil da vitamina D, da vitamina C, do selênio, do zinco. E aí, com esses dados, né, e resultados dos exames laboratoriais, mas a avaliação, a análise de sinais e sintomas, a gente consegue fechar o diagnóstico. O desequilíbrio nutricional também pode ser provocado por excessos. É muito importante ter alerta. Às vezes as pessoas têm o déficit nutricional, mas também pode ter o excesso nutricional, né? E a gente chama muita atenção ao uso indiscriminado de suplementos. É importante associar suplementos. Em algum momento, sim, a gente pode associar esse suplemento à dieta. Mas, às vezes, o uso indiscriminado de suplementos que são compostos por vitaminas e minerais leva a esse excesso também, principalmente da vitamina A e o complexo B, podendo afetar também na saúde do cabelo, levando à queda do cabelo. Doutora Úrsula, nós acompanhamos agora na reportagem o quanto que a alimentação faz a diferença, né? O corpo fala, os cabelos também, a nutricionista bem pontuou. Agora, para a gente, já caminhando para o fim do programa, eu quero que a senhora dê dicas e orientações para quem nos acompanha sobre um cabelo saudável, o que fazer? Sim, em relação à alimentação, né? Claro, eu sempre indico aí a visita ao nutricionista para fazer essas dosagens, né? As vitaminas estão completamente relacionadas ao crescimento capilar, né? E precisa também aliar isso a shampoos e condicionadores que tenham ativos que favoreçam a permeação e a manutenção dessas vitaminas no couro cabeludo. Uhum. E para ter um cabelo saudável, o que eu mais indicaria é o uso correto de shampoos, condicionadores, leave-ons, alisantes, colorantes, né?
que esses pacientes procurem profissionais que realmente estejam homologados, né? Que estejam aí à frente da tricologia, da terapia capilar e sempre com assessoria de profissionais médicos vinculados a todos esses exames, né? Todo esse controle que se faz para que... E olha só, Rafaela, quando o paciente toma... entendimento dessas questões, ele mesmo procura esse tipo de profissional e ele muda a rotina de cuidados e aí em 2, 3, 4 meses a gente tem um cabelo aí com características bem diferentes e isso se prolonga para um longo tempo. Doutora Fernanda, suas considerações finais sobre a importância de uma alimentação saudável e o impacto disso nos cabelos. Como manter cabelos brilhantes, bonitos, saudáveis e fortes? Então, Rafaela, a célula dentro do folículo, a célula que faz o cabelo crescer, é uma célula que se replica, né, que se multiplica muito rapidamente. Então, é uma célula que necessita de energia, necessita de um aporte energético para que isso ocorra de forma saudável. E é isso que eu oriento os pacientes, é que se tenha uma dieta saudável, bem balanceada, para que essa célula funcione no seu modo máximo, né, que ela possa funcionar tendo substrato para isso, tendo energia para isso. Então, é importante aliar sempre a saúde capilar com a alimentação. Ok, muito obrigada pela participação de vocês, pelas dicas, pelas orientações todas, pelas informações, viu? Muito grata, doutora Úrsula, doutora Fernanda. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Viver Melhor. Temos um encontro marcado no próximo programa, eu te espero. Até lá, tchau, tchau.